Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, seja bem-vindo, Senhor. Amém? Podemos assentar. Eu quero saber se os irmãos estão felizes essa noite. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Levanta as suas mãos assim para o céu. Então isso comprova que você está livre. Amém? Talvez você pode estar pensando: o que esse menino vai falar esta noite? Será que ele sabe falar alguma coisa? Nada, não sei falar nada. Mas ele vai nos ensinar aqui essa noite. Amém? Amém. Então a igreja, ela foi formada da seguinte maneira: quando João ele aparece trazendo a mensagem, João vem com uma mensagem muito forte. E a mensagem de João não era nada agradável aos fariseus, aos publicanos. A mensagem de João não agradava a muitos, não. Porque João começou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que você pode entender o que ele está dizendo? Arrepender é mudar de opinião, é examinar a si mesmo e saber aonde está o problema. O pecado. O que é o pecado? O pecado é quando eu transgrido os mandamentos de Deus. Isso é pecado. E todos os irmãos aqui sabem qual é os mandamentos, amém? Mas aqui, se nós olharmos para esta igreja, é um culto de portas abertas, mas ainda percebemos que nem todos que não vieram ou que se foi, ainda não entenderam o chamado de Deus. Eu quero falar que quando Deus ele te chama, ele te dá uma missão específica. E que missão é essa? A missão que ele te designou. Porque aqui João está dizendo que este é o que o profeta Isaías já pregava há muitos anos atrás. E ele dizia assim: você que está clamando no deserto, prepare o caminho do Senhor. Então eu entendo que quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer é preparar o caminho do Senhor. Como é que se prepara o caminho do Senhor? Endireitai as vossas veredas. Olha, preparar o caminho é como uma máquina que ela vai limpar aquele ângulo todo torto, todo empenado, aquele solo, aquele planalto. Ele vai limpando e ele cria uma estrada reta. Porque o homem que quer passar, o homem que tem a sua máquina, ele foi pago para fazer uma estrada reta. Esse é o trabalho da igreja, irmão Pedro. É como uma máquina, uma reta escavadeira. Ele olha e diz: aqui dá para fazer uma estrada, mas está tudo torto. Eu acho que por aqui dá para fazer algo para o Senhor. Sabe esse caminho torto, aquela pessoa torta? Não sabe aquela pessoa que ainda não conseguiu se firmar, que ainda vive no mundo da heresia, da hipocrisia, não sabe se é da luz ou se é das trevas, não sabe se realmente vai para o céu. E aí, alguns preferem esperar morrer em Cristo do que esperar ser arrebatado em Cristo. Então a igreja, ela limpa o caminho do Senhor. E esse caminho começa dentro de mim mesmo. Porque Isaías já estava dizendo: voz que clama no deserto. E eu pergunto: você está onde essa noite? Você pode dizer: estou na igreja. Mas eu estou perguntando em que lugar no mundo espiritual você se encontra. Se é no vale, se é no deserto, se você está na luta, se o teu casamento não está indo bem, se o teu emprego, a porta está fechada.
Então, para que os irmãos possam entender o que eu estou dizendo, é que o hino que foi louvado pela nossa irmã auxiliadora é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio. Talvez você possa olhar para os ângulos e dizer: meu Deus, vou embora, eu vou para outro lugar, vou procurar outra igreja. A igreja de Deus não é feita de pessoas. A igreja de Deus não é feita de multidões. A igreja de Deus não é feita de ouro nem de prata. Ela é feita de barro. E dentro desse barro existe um ser chamado Espírito, que é o Espírito que Deus assoprou no homem. A igreja de Deus não é feita de minoria, de contenda, de discordância. A igreja de Deus, ela é feita com amor, porque Deus, ele formou o homem dentro de si, e agora ele faz do barro um ser parecido com ele, e ele assopra o Espírito de vida dentro do homem. A igreja de Deus é feita de Espírito e verdade. A igreja de Deus não é feita de ossos. A igreja de Deus não é feita de sangue e nem de carne. Adorador. A igreja de Deus é feita de adorador. Porque ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora em espírito? Meditação? Orando em pensamento? Como é que se adora em espírito? É adorar com todo o meu coração. É adorar com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu espírito. A igreja de Deus, ela é formada na base chamada amor. Em cima do primeiro mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas. Então agora aparece quem? Jesus. E aí Jesus diz que aquele que amar Ele mais do que a sua esposa, aquele que amar Jesus mais do que o seu marido, mais do que o seu pastor, mais do que a sua igreja, mais do que aos seus negócios, amar Jesus mais do que aos seus filhos, agora você é digno de mim. Porque o Pai, Ele só pode se revelar através do Filho, Jesus. E o Filho, que é Jesus, ele só pode se revelar através do Espírito, Santo. Ora, quem é Deus? O Criador de todas as coisas, Deus Pai. Quem é Jesus? O Filho de Deus. E quem é o Espírito Santo? É um dom de falar em línguas? Não. Ele é uma pompinha branca? Não, mas simboliza uma pompinha branca. O Espírito Santo é um fogo? Não, mas ele queima como fogo. O Espírito Santo, ele é água? Não, mas ele mata a sua sede. Aleluia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aleluia. Ele tem mãos e apalpa, ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala, e sai som da sua garganta. Ele tem pés e ele anda. Ele tem um coração. O Espírito Santo, ele tem um intelecto. Ele não é uma lâmpada, ele não é uma força, ele tem todo o poder, ele é uma pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu quero perguntar para você esta noite: você está na igreja por tua causa, pelas tuas necessidades? Você vem à igreja pelo que Deus pode te dar?
Porque se você for daqueles que diz, Senhor, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu, você está muito enganado. Porque quando João começa a pregar, a primeira mensagem de João, e a única, até Jesus chegar, João tinha 6 vezes mais do que Jesus. A única mensagem de João foi sobre o reino. A única mensagem de Jesus foi sobre o reino, não foi sobre a terra. Ele não te prometeu que daria a terra, mas ele te prometeu que te abençoaria 100 vezes mais se você entrasse para o reino dele. Então, qual foi a primeira mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João diz: arrependa-se, porque quando você se arrepende, o reino de Deus ele entra dentro da sua vida. Mas como é que o reino vai entrar? Através do embaixador em cadeias, através do advogado. Porque segundo Deus, em Isaías 61, ele está dizendo que existem pessoas em cadeias, em prisões espirituais. Existem pessoas algemadas nas regiões celestiais. Existem pessoas que não conseguem sair de dentro das suas casas para vir para a igreja. E aí a irmã vem à igreja, abre o culto, canta, ora, jejum, e o povo não vem. Por quê? Onde está o problema? No pastor, no dirigente, na comissão de frente? Onde está o problema? O problema está na falta de intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho mais uma pergunta para a igreja. A forma que você trata o teu próximo é a forma que você trata Deus. A forma que eu te recebo é a mesma forma que eu recebo Deus. Então, qual é o segredo para que essa igreja seja tomada de pessoas e não trava nem do lado de fora? Hoje, o Espírito Santo ele está dizendo: endireitai os teus pensamentos, endireitai o teu foco, endireitai o teu caminho e descubra através da revelação do Espírito Santo qual é o real chamado da tua vocação. Porque no livro de Efésios, capítulo 1, você vê Paulo dizendo para você descobrir qual é a real vocação do teu chamado. Talvez você está assim, ó, eu ainda não estou entendendo nada, mas eu vou esclarecer para você essa noite. Então, quando João ele aparece, e todos agora vêm ouvir João, um nome só, veja bem. João não tinha carro de som, não tinha internet, João não era conhecido, João não vivia misturado com o povão, ele vivia onde? No deserto. Ele vivia isolado de televisão, se tivesse naquela época. Ele não colocava os seus olhos naquilo que o contaminava. Alabacá, manchurabacá,
carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando aquele carcereiro acordou, ele pega a sua espada e ele olha e vê as portas das prisões abertas e ele coloca a espada para se matar. E Paulo diz: ei, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Calma, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Na mesma hora, a espada. Eu quero te dizer que esse espírito da morte, que tem acabado com a tua família, esse espírito que tem evacuado as igrejas, que tem entrado nessas hostes, ela só sai com oração e jejum. Foi o que o pastor trouxe ontem aqui. O que a igreja fazia? Repartiu o pão, a palavra, na comunhão. Eles viviam buscando o Espírito Santo. Mas antes de ele buscar essas 4 coisas, eles receberam uma promessa. E o que me traz aqui é a mesma promessa que Deus fez para o irmão. É a mesma promessa que será para os que nascerem. Qual é a promessa? Recebereis o Espírito Santo. Amém? Amém. Então aquele soldado, para você entender o que Deus me traz agora à minha mente, ele estava possesso de demônios. E ele estava pronto para matar qualquer um que viesse pelo seu caminho. Mas quando Paulo, ele falou, está entendendo? Quando Paulo falou, o demônio perdeu as forças. A espada. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, é contra a organização mundial das trevas, é contra os principados, as hostes. Essa é a nossa luta. Mas Paulo, ele disse lá na frente em Efésios 6, quanto? 10: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém. Então vamos fazer algumas leituras alternadas para que os irmãos possam me entender. Amém? Amém. Se nós formos para Davi, no livro de Salmos, olha o que Davi disse. O Salmo 63. Sentado. Ele diz: Davi deseja a presença de Deus. E eu lhe pergunto: onde está Deus? Jesus falou em Atos 1, capítulo 1, Atos do Espírito Santo, ou conhecido como Atos dos Apóstolos. Jesus falou em Atos 1 que eu vou voltar para o Pai e eu vou me assentar à sua. Olha que bênção, já tem 2 cadeiras aqui. Deus está onde? Deus está no trono. São três tronos. Deus Pai no meio, Deus Espírito Santo, Deus Filho na direita e Deus Espírito Santo do lado esquerdo. Lá no céu, estava lá os 3 no trono. E aí Deus, ele olha para o Filho e olha para o seu Espírito, porque o Espírito Santo não é o Espírito que está dentro de Deus. E aí sai e dá uma voltinha, vai na terra e olha a igreja e Deus fica lá parado. E ele vem e ele entra. Não, ele é uma pessoa. Ele anda, ele se movimenta, ele tem a autonomia, a autoridade como Deus Pai e Deus Filho. Mas quando Deus Pai disse: filho, é chegada a hora de você descer a terra e você vai ser colocado dentro do ventre de Maria, a
chega até Maria, e aí diz para ela: você vai conceber, vai receber o Filho de Deus. Jesus vai nascer em você. E essa mesma condição que foi dada para Jesus nascer em Maria é a mesma condição que Jesus deu para toda a humanidade. Porque Jesus falou para João Batista: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nos céus. Ora, se eu falo de batismo nas águas, é uma simbologia. Esse batismo não pode te salvar. Esse batismo só serve para arrependimento. É uma aliança que você faz com Deus aqui na terra. É um sinal que o teu corpo, a tua velha criatura, foi sepultado. E quando levanta da água, você agora é uma nova pessoa. Mas aí Maria disse: como vai ser isso? Através do Espírito Santo. Amém? Então, se para Jesus nascer dentro de Maria foi através do Espírito Santo, isso quer dizer que para eu nascer de Deus é através de Jesus? Não, é através do Espírito Santo. Porque a função de Jesus é para receber o sangue, é para receber a entrada, é para que o meu nome seja escrito no livro da vida. Mas a função para eu entrar, porque o batismo na água só vai te dar o direito de você ver o reino. E eu te pergunto esta noite, e responda para o Espírito Santo: será que você tem visto o reino de Deus, ou tem visto o reino templo? Será que você tem visto o reino de Deus, ou tem visto um assento vazio? Fulano não veio, aquela irmã não veio, o pastor não chegou, eu não sei ler, não sei cantar, não sei pregar. Será que você tem visto o reino de Deus, ou você tem visto o desânimo? Responda para Deus. E aí, Jesus agora nasceu depois de João Batista. Mas talvez essa não seja a mensagem que você está esperando. Mas essa é a mensagem que Deus estava esperando. Então, qual foi o segredo de João Batista? Se nós lermos a história de João Batista, onde está na Bíblia, em Lucas, em Mateus, e ele crescia no de quê? Amém? João Batista crescia no Espírito Santo. Amém? Jesus também crescia no Espírito Santo. Se você ver Lucas, no finalzinho você vai ver. Então, para a igreja crescer é através do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo lá, Jesus aqui. O Espírito Santo ele é tão poderoso que ele colocou Jesus na palma da mão. Amém, irmãs? Glória a Deus, amém. Amém. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Olha o mistério. Olha o mistério aqui, irmã. Irmã. O Espírito Santo, olha só o mistério. Olha aqui, irmãs. Igreja. Igreja. Irmãs. O Espírito Santo vai, ó, entenda aí o mistério aí, ó. E ó, assoprou Jesus no ventre de Maria. Eu sinto a presença dele aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo ele vai, ó.
Ele vai assoprar, como em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Era quase 120 crentes, ou 120. E eles estavam em oração unânime. Sabe o que é isso? Eles não conversavam, eles não tinham pressa para ir embora, eles não estavam com fome, eles estavam desamparados, estamos perdidos. E agora o nosso mestre se foi, e para onde nós iremos? Augusto César mandou Pilatos, mandou Roma matar Caifás, sacerdote, não quis Jesus, e nós vamos morrer, vamos fugir, vamos correr, vamos sair da igreja, vamos embora, aqui não tem nada que possa nos ajudar. E Pedro falou: calma, Tiago, calma, André, calma, João, calma, Pedro,
Você tem sede do Senhor? Aleluia, Deus. Quantos minutos dura a tua sede, crente? Aleluia, Jesus. Porque assim diz o Senhor: o tamanho da tua sede é o tamanho da tua vitória, crente. Eu creio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tamanho da tua sede é o tamanho da tua família, da igreja. O tamanho da tua sede é o tamanho da tua visão espiritual. Porque Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, eu quero essa água. Eu quero esta água, Senhor. Então beba da água da vida, que é a palavra é água. Beba da palavra, tenha sede. Porque quem não bebe água comum, paralisa os rins, paralisa o pulmão, os pâncreas, paralisa os ossos, dá câncer. O crente que não bebe água do Espírito só vive se rastejando, só vive por baixo, não tem prazer de orar, não tem prazer de falar com Deus, não conhece o Espírito Santo, porque Davi diz: tem um eu colocado, o Espírito Santo na minha frente, tem um eu colocado, o Espírito Santo todos os dias na minha frente. E ele diz: tu conheces quando eu deito, tu estás lá. Quando eu me levanto, lá estás também. Quando eu ando, vai na minha frente. E eu te pergunto e responda para Deus: já! Onde está o Espírito Santo de Deus na tua vida? Ezequiel, sim, Senhor. Responda-me, Ezequiel. Aonde está o Espírito Santo de Jesus, Ezequiel, na tua vida? Na direita? Na esquerda? Ele está na tua frente ou na tua retaguarda? Ou será que tu esqueceu, Ezequiel, o Espírito Santo na tua gaveta? Esqueceu debaixo do teu travesseiro? Será que ele voou com uma pombinha? Onde está o Espírito Santo? Ora, porventura, esses ossos poderão reviver? E ele disse: Senhor, tu sabes. Glória a Deus, aleluia. Eita, meu ministério. Porventura poderão essas portas permanecer Tu abertas? sabes, Senhor. Senhor, tu Tu sabes. sabes, Senhor Jesus. Tu Porventura, sabes, Espírito Santo. esses ossos vão reviver? Deixa eu dar uma olhada. É muito seco, muito vazio, não tem vida. Olha, Ezequiel, olha, Senhor, está tudo dividido, está tudo separado. Foi uma perna para lá, um crânio para o outro lado, o fêmur lá para frente. E cadê o tronco? Falta o tronco, mas está tudo espalhado. Então profetiza, profetiza, profetiza e diga aos ossos: volta a reviver. Tu tens fé, a tua fé é grande, Pai. Tua sede é grande, grande é a tua fé, mulher. Por tuas mãos, o Senhor vai trazer para cá. Por tuas mãos, não pare, não pare, não pare. A tua fé hoje chegou no trono de Deus.
Hoje, Aleluias. o Senhor está atendendo a tua oração. Hoje. E vai vir. Vai vir. Vai vir. Então Deus diz à igreja: profetiza, ossos, revivai. Ossos. E diz que os ossos ficaram todos de pé. E o diabo correu. O diabo fugiu. E um grande rebuliço. Eu vejo motos. Eu vejo carros, Pedro. E Deus diz que vai te mostrar em sonho, Pedro. Porque hoje o Senhor está te levantando com uma nova unção. Aí onde você está. Vai lá, Espírito Santo, onde Ele está ali. Levanta. De repente você pode dizer: por que ele? Porque eu estou vivo. Assopro. Como foi que Deus fez? Ele? Eu sabia, crente. E mesmo sem você escovar os dentes após uma refeição completa, ou com os dentes escovados ou não, o diabo, quando tu faz, quando tu passa, o diabo corre. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito está em você. O Espírito faltava. E ele disse: depois que a pele, depois que a pele, os tendões, os músculos se ligaram, agora falta o Espírito. Entende o problema da igreja? Falta o Espírito. Não que as irmãs não tenham. Se não estivessem, não estaria aqui. Porque o povo não coopera, falta o Espírito. Porque o povo não vai para dizer, não, falta o Espírito. 39 Bíblias, 19 visitantes, 70, acho que 4 ou 79 literaturas, 84 pessoas evangelizadas. Tudo certinho, tudo organizado. Mas falta a igreja profetizar para quem tem o Espírito. Amém? Passei 24 minutos. Eu não sabia o que eu ia falar. Mas peço perdão pelos minutos passados. Mas tenha certeza que esses teus 24 minutos que eu peguei, direito seu, vai te render muitas bênçãos. Glória a Deus, eu creio. Amém? Amém. E que Deus possa abençoar os irmãos. Essas portas não vai se fechar. Eu creio. Não vai se fechar essas portas. Amém? Amém. E que Deus possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.